ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente. Olá, hoje iremos falar um pouco sobre um santo muito conhecido entre nós, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu no dia 24 de abril de 1581 e veio a falecer no dia 27 de setembro do ano de 1660. Tinha então, portanto, 79 anos de idade. Vicente de Paulo era o terceiro dos 6 filhos que seus pais tiveram. Sua família era uma família muito religiosa, muito católica, e ela tinha como preocupação também viver uma vida pautada, alicerçada nos valores do reino de Deus e nos ensinamentos que eram transmitidos pela Igreja Católica. Vicente de Paulo foi padre, era padre, e a sua ordenação aconteceu ainda quando ele era muito jovem. Tinha apenas 19 anos de idade. E a sua santidade, foi declarada pelo Papa Clemente XII no ano de 1734. E no século seguinte, no século XIX, em 1885, é declarado pelo Papa Leão XIII o padroeiro de todas as obras de caridade. E gostaria de colocar aqui um fato inusitado na vida de Vicente, que ele, num determinado tempo, depois de ordenado padre, ele recebe uma herança de uma senhora viúva, que o admirava muito pelas suas pregações e pelo seu trabalho de sacerdote. E um belo dia, então, ele vai buscar essa herança. E no retorno, o navio em que ele estava é assaltado e ele é feito prisioneiro e vendido logo em seguida como escravo. Passa, então, 2 anos nessa condição de escravo. E só consegue a sua libertação após, então, a conversão do seu Senhor. E depois desse tempo, desse período, vivendo como escravo, ele volta, então, para Paris e retoma a sua vida de padre. E depois procura, então, também ir para Roma, onde frequenta uma faculdade, a Faculdade de Direito Canônico. São Vicente, ele foi também nomeado pelo rei Henrique IV, o capelão da rainha Margarida. E nós percebemos em Vicente de Paulo que ele voltava sempre o seu sacerdócio para as obras de caridade. As esmolas que eram destinadas aos pobres e carentes, ele as distribuía. E ele tinha uma postura sempre assim de visitar os doentes nos hospitais. E toda essa prática dele, voltada para os carentes, já deixava transparecer entre o povo que ele era um santo, pelo que ele fazia, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E a gente pensa que Vicente, então, diante dessa atitude dele, de voltar seu trabalho, seu ministério sacerdotal aos mais necessitados e carentes, é a maneira dele ver o outro, ver a outra pessoa. E ele via a outra pessoa como sendo o próprio Jesus. E é isso então que fazia toda a diferença na sua vida de sacerdote.
E vendo então a pessoa como imagem e semelhança do Criador, vendo o outro como filho, filha de Deus, fará com que ele tenha uma postura então diferente, de não julgar o outro pela roupa que usa, de não julgar o outro pela posição que ocupava, pelo poder que tinha, ou ainda pela riqueza ou bens que acumulava ou possuía. E uma particularidade em Vicente também a gente pode, é bom destacar, que ele tramitava, ele andava, ele circulava entre ricos e pobres sem muita dificuldade. Né? Ele não fazia exclusividade, muito pelo contrário, a gente vai perceber que ele teve uma vida muito também assim marcada pela sua presença nos meios dos abastados, dos ricos. Mas algo significativo na vida de Vicente é que ele vivia o despreendimento dos bens, das coisas materiais. Gostaria também nesse momento de deixar um pouco aqui o legado, o expressar, manifestar o que São Vicente de Paulo, né, deixou para a igreja, para nós batizados, as obras, né, deixadas por ele. Destacaria aqui que ele fundou a Confraria do Rosário. Essa confraria dedicava-se a visitar e cuidar dos doentes. Fundou também a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas. E essa congregação tinha um trabalho então voltado na evangelização dos camponeses. Criou também a Confraria da Caridade. E essa confraria ficou conhecida como Movimento das Senhoras da Caridade. E hoje, chamado então esse movimento de Filhas da Caridade. E Vicente de Paulo, inspirado no amor a Deus e o amor aos pobres, ele organizou também muitas outras obras de caridade. Tanto é que ele é tido ou conhecido como o pai dos pobres. E hoje entre nós temos aí também as conferências vicentinas que foram inspiradas neste santo Vicente de Paulo. E essas conferências tiveram início com Antônio Frederico Zanan e seus companheiros no ano de 1833. E essas conferências, ao serem criadas, elas tinham como objetivo auxiliar e ajudar a pessoa do próximo. Então são conferências criadas por Ozanam e seus companheiros, inspiradas em Vicente de Paulo. Gostaria também de destacar nesse momento duas virtudes muito caras a São Vicente de Paulo: a virtude da caridade e a virtude da humildade. Pois, pelo seu testemunho, a sua vida, percebemos que seu foco, a sua preocupação, sempre foi os mais pobres, os mais necessitados, os doentes. E poderíamos então assim concluir de forma bem resumida, diante dessa obra bela e maravilhosa realizada por Vicente de Paulo, que ele, São Vicente de Paulo, não somente se preocupava com o seu ministério sacerdotal, porque ele tinha um zelo todo particular, todo especial a esse munus, a esse trabalho, serviço ministerial do sacerdócio. Mas destacar também que na sua prática ele procurava, punha em prática os valores do reino de Deus e o mandamento maior, o mandamento do amor. Ele, na sua prática do dia a dia,
ele procurava amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como Jesus nos ensinou. Fiquem em paz. Glória